Bom, hoje, como eu disse ao Neto, não tem muito o que falar. Para esses 5 minutos eu vou destacar a importância de duas coisas. Primeiro, a gente fez 2 indicações ao Executivo pedindo a elaboração do plano do Sistema Municipal de Cultura, que seria muito importante no caso da feirinha, por exemplo. Gente, já não passou da hora da população poder ter mais controle sobre a cultura? Não passou da hora da população poder falar o que quer ver e não ver aquilo que dá para pagar? Não passou da hora da gente valorizar as manifestações culturais que a gente tem em Itanabi, que estão morrendo? E não vou fazer disso aqui um discurso contra a administração. Eu vou fazer disso aqui um discurso contra a nossa inércia. Estamos parados. Povo, a gente tem que reivindicar. Dotação para a cultura tem. Mas movimento pela cultura não tem. Também, lembro de uma indicação que a gente fez, pedindo que fosse anexado no Estatuto um artigo que permitisse aos funcionários ter um tempo a mais com filhos ou dependentes que têm problemas, têm deficiência, certo? O Edivaldo se manifestou no sentido da gente ir lá conversar na prefeitura, a gente não teve tempo. Por quê? Nas últimas semanas, os assuntos dos administradores se tornaram mais importantes que os assuntos políticos de fato. E essa mãe continua lá. E o filho dela continua lá. E o povo continua lá. Eu quero saber se a gente vai poder movimentar alguma coisa assim um dia. Olha só, gente, quantos problemas e o que faremos? Conversaremos? Só falaremos sobre eles? Vai resolver problema? A gente tem que se mobilizar. Isso é um chamado ao povo, a gente tem que se mobilizar. A gente tem que começar a estudar a possibilidade de tornar a vida melhor. Itanabi não pode ficar caindo aos pedaços por causa de uma rixa entre ver quem está certo e quem está errado. Ninguém está certo, isso é óbvio, somos imperfeitos. Certo ninguém está no mundo. Agora, quando você ouve o outro, e quando o outro ouve você, aí sim a gente tem chance de acertar. Porque aí a gente vai fazer aquilo que pode não ser o melhor para um dos lados, mas pode ser bom para os dois em comum. E tem que falar também de um problema que eu vejo como grave hoje, mas mal conhecia. Por isso que eu agradeço muito ter tido essa oportunidade de 30 dias na Câmara. Eu estive no Sítio do Estado, a pedido de uma amiga, para ver, Sítio do Estado não, no Bom Jesus, que é o mesmo problema do Sítio do Estado, né? A regularização das casas, a pedido de uma amiga. Gente, que situação horrível, 5 anos numa casa sem escritura. Ah, mas para que você quer uma escritura de uma casa que você não pode vender, não pode alugar, já é sua mesmo, você já não ganhou? Olha que discriminação, porque uma pessoa ganhou, ela não tem direito à dignidade de ter a escritura da sua casa. Sabia que sem a escritura da casa não se pode aplicar nela? Ninguém tem segurança de investir dinheiro numa reforma, numa ampliação? Sabia que sem a escritura da casa, ninguém pode usar seu fundo de garantia por tempo de serviço, o famoso FGTS, para investir na sua própria casa, onde mora com a família? Sabia que mesmo assim você poder investir, as casas foram entregues sem acabamento? Sem contrapiso. Olha o que eu ouvi essa semana. As casas foram entregues com vaso sanitário e pia de plástico. Você já ouviu falar disso? Eu nunca tinha visto isso, porque eu sou privilegiado, eu tenho que reconhecer. As mazelas desse mundo, a gente nem vive para falar. E quando a gente conhece, a gente fica boquiaberto. É isso que eu estou dizendo. O que está acontecendo no Sítio do Estado? Eles estão criando um movimento, e eu estou acompanhando isso de perto. Sítio do Estado não, desculpa, Bom Jesus. Porque o Sítio do Estado vive uma situação parecida. Eles estão criando um movimento e eu acompanho de perto, dou toda a força e acho que é isso. As pessoas têm que começar a lutar, não lutar no sentido de brigar ou vandalizar, mas lutar de maneira organizada para entender suas situações, entender quem os oprime e também colocar essa opressão abaixo, certo? Então, eu acho que tem muitos assuntos para a gente discutir. A gente precisa abandonar um pouco esse ponto de vista de quem está certo e quem está errado, isso não nos interessa. Porque lá para fora, todos nós estamos errados de alguma maneira, certo? E se a gente for ficar se apegando aos erros dos outros, a gente não consegue marchar. É nesse sentido que eu faço essa fala. Deve vir aqui, algum dia, um representante do Bom Jesus. Espero que a gente tenha a contribuir, tanto no Sistema Municipal de Cultura, quanto nessa melhora do Estatuto para os funcionários, quanto nessa questão do Bom Jesus. E abro de coração aqui a possibilidade de conversa. Assim que a administração quiser conversar com a gente, falar como você acha que nós podemos ajudar e quanto você está disposto a ajudar, você pode ter certeza, independente de quem seja a pessoa que vai sentar comigo, estou disposto a sentar,
não só comigo, mas também de organizar movimentos sociais e a gente poder atingir melhores resultados e não melhores discursos, porque falar não muda nada. Para fazer diferente, não perder muito tempo, eu costumo evitar saudações. Mas hoje eu vou fazer 2 saudações especiais, porque eu acho que são momentos que precisam. Primeiro é o Caio Garruti, não por quem ele é pessoalmente, que é uma pessoa que eu já conheci em sala de aula, quando fui professor dele, e conheço os trabalhos que ele faz, mas por ser representante da juventude e por estar entrando no meio político, interessado em entender melhor da política. E faço depois, a saudação aos colegas de partido do PSOL, que também são pessoas que tentam fazer um trabalho mais ético dentro da política, que tentam fazer um trabalho partidário de verdade, como deve ser. Só não saudei antes vocês, porque eu acho que os últimos serão os primeiros, e eu espero ver o pessoal na frente, Não que eu espero ver o Caio para trás, mas a gente está vendo aí horizontes de uma política melhor. Bom, feitas as saudações, eu preciso contar uma história. Quando foi nesse domingo, estive andando pela cidade, distribuindo meus panfletos. Acho que não vale a pena aqui ficar falando da minha campanha, isso aí é lá na rua. Mas estive distribuindo panfletos e encontrei um amigo, sentado na praça. E aí eu fui cumprimentar ele, sempre acostumado a ver ele muito tranquilo, muito para cima. E ele tem 19 anos, ele estava muito abatido. Ele me deu a mão sorrindo, mas a hora que eu peguei a mão estava muito gelado e ele estava tremendo. Isso era a revolta de um jovem que com 19 anos está entregando currículo adoidado e não consegue um emprego. É a história de um menino que não tem dinheiro nem para manter hoje em dia, por exemplo, seus gastos básicos. Mora com os pais e todo dia sofre a pressão de não conseguir emprego e em casa vê todo mundo empregado falando, pelo menos eu tenho emprego. É a pressão de um menino que, quando vai para a rua e é visto em público parado, sentado no banco da praça, ele fica altamente vexado, porque ele percebe que o olhar de todo diz para ele, esse cara é um vagabundo, esse cara é um vagabundo, esse cara é um vagabundo. Mas ele procura emprego. O que se diz quando se procura emprego? Quando se procura emprego, o que as empresas dizem é que não tem experiência suficiente. Se você não tiver uma primeira experiência, quando é que você vai poder ter a oportunidade de entregar um currículo e falar, eu tenho experiência? Mas isso é culpa das empresas? Não. As empresas são privadas e elas têm o direito de exigir experiência e competência técnica para os seus auxiliares, Até na administração pública tem que se exigir isso. Eu acho que esse é um problema da falta de educação para o empreendedorismo. A gente está capacitando as crianças, os jovens, os adolescentes para o emprego. Chega lá, ele fica à disposição das empresas, mas se as empresas não estiverem precisando de mão de obra, não é contratado. É imperativo que a gente comece a pensar a partir do município mesmo, porque não vai começar essa mudança de cima para baixo. Educação para o empreendimento. Eu não estou falando de beneficiar empresário, não. Eu estou falando de formar empreendedores. Pessoas com capacidade, com espírito crítico, para que, se não conseguir emprego, fundar algo que possa levar para frente. Infelizmente, existe esse discurso da meritocracia, mas não é assim que funciona. O Brasil dá educação para a pessoa já acostumar a ser empregado desde sempre. A gente precisa mudar esse quadro. Mas o que vou discutir aqui sobre educação, Esse discurso eu posso fazer nos fóruns de educação. Eu vim discutir a situação do emprego no município. Emprego, trabalho e renda. Eu tenho uma utopia. Utopia é aquilo que ainda não foi alcançado. Minha utopia é que o município se mobilize. Que a gente comece a empregar os estágios para pessoas de maneira geral. Que a gente dê estágios não pela cor dos olhos, mas a gente distribua, nem que se for no sorteio, para a gente poder privilegiar aquele que é pobre também. A gente crie métodos de incluir um trabalho voluntário. Existe a Lei 9608, Lei Federal, que dispõe sobre trabalho voluntário nas repartições públicas. Por que a gente não pode pensar esse tipo de projeto? Por que o executivo não pode mover esse tipo de ação? É um trabalho que, ao mesmo tempo, faz bem para a comunidade e vai dar experiência para aquele jovem. Por que a gente não pode pensar programas de incentivo à formação e capacitação? E por que não pensar adiante? Por que a nossa educação não pode ser mais avançada, a municipal?
Por que as escolas, parabenizo aqui o Xandão que trouxe os documentaristas, por que as escolas não investem nesse tipo de coisa? Abrir o leque das pessoas, entender que há uma série de profissões, e que não pode ficar limitado à indústria de alumínio, indústria de imóveis, indústria disso, daquilo, e só conseguir emprego nisso aí, senão nada. A gente tem que ir para frente. É esse o desenvolvimento que a gente quer. Quando a gente fala, quero ver a cidade crescer, a gente quer ver crescer se as pessoas crescerem. É assim que vai acontecer. E ele me despertou, esse colega meu que estava na praça, a atenção para um assunto importante. É o inchaço de pessoas que estão ficando na prefeitura, já em idade de aposentadoria e não saem. Bom, é um direito, garantido, inclusive, por lei federal, né? A aposentadoria compulsória acontece aos 70 ou 75 anos, certo? Mas é imperativo que o poder público se movimente no sentido de conseguir promover alguma coisa nesse sentido. Não que queira demitir todo mundo, mas sim ofereça programas de demissão voluntária. Mas a gente tem que pensar mais que isso. Também pensar na dignidade para o idoso no município. Gostei da apresentação do projeto do Alexandre, no sentido de a gente conscientizar sobre a importância de preparar o mundo para olhar o idoso com o olhar de quem tem afeto, de quem tem empatia, porque todos nós vamos chegar na idade avançada um dia, certo? Mas a gente tem que preparar, ao mesmo tempo, políticas que renovem os quadros de funcionário, mas não joguem os idosos fora. A gente tem que valorizar a experiência dessas pessoas. A gente tem que valorizar a vida e a dignidade delas. Certo? Então eu penso, na minha utopia também, que a gente tem que começar a enxergar que a população geral do Brasil está envelhecendo. E a do Itanabi não fica fora disso, porque a gente está dentro do Brasil. A gente tem que ter um olhar especial para essas pessoas. Meu único medo é que essas leis que a gente gera, que nem essa que o Xandão propôs hoje, caia nas leis inócuas, que não tem resultado, não tem efeito. Por que eu estou falando disso? Olha, a gente tem lei que versa sobre minutos de espera na fila de banco. Funciona? Não. A gente tem lei que versa sobre disposição de placas em bancos para avisar os serviços que não prestam. Funciona? Não. A gente tem lei que versa sobre placas em supermercado para avisar da possibilidade da doação da nota fiscal, da notinha de mercado. Funciona? Também não. Por que essas leis não funcionam? Porque elas não são baseadas na... esqueci de comentar uma, essa é demais. A gente tem uma lei, vocês sabem, né, desde 2013, que impede o uso de copos plásticos nas repartições públicas. A previsão é que esse ano, agora 2018, fosse o ano final, em que 100% dos copos plásticos deixassem de ser usados em repartições públicas. Funciona? Não. É preciso uma mudança de consciência e de cultura. E essa mudança vai acontecer se a gente estiver disposto a debater a necessidade dessas leis. E não só fazer leis porque elas são obrigatórias, porque vem de cima para baixo. A gente precisa mudar a cultura da cidade, da sociedade em geral. E a gente vai ter que fazer isso de uma maneira bem discutida, certo? Eu tenho a utopia de que assim a gente possa elaborar leis, então, que vão prever o crescimento da cidade, que vão deixar essa compulsão de asfalto para o lado e entender que desenvolvimento não é desenvolvimento da estrutura física, mas é desenvolvimento humano. E que a partir de humanos mais desenvolvidos, a estrutura física se remodela. É aí que a cidade vai ficar diferente, uma cidade melhor. Só para não ficar estendendo aqui, eu tenho 1 minuto, eu queria falar desse requerimento, dessa moção que eu apresentei, contra um decreto da Prefeitura de Votuporanga. Uma atividade lá, né, vai ter uma competição de vôlei de areia, nos dias 7 a 9 de Votuporanga, por isso eles têm mérito, eles merecem os parabéns por promover esse tipo de atividade. Mas a premiação dos homens é de 300 a 500 reais maiores do que das mulheres. Qual é a finalidade disso? Por que isso? E dia 26, domingo, foi ontem, foi o Dia Nacional da Luta pela Igualdade Feminina. Será que a gente tem... Qual que é a lógica? Pleno século XXI, né? A gente tem essa diferenciação, nossa sociedade ainda é muito machista. Então eu não podia deixar de discutir isso aqui, já que a gente vai discutir na próxima reunião a moção.